Tá aí, pessoal, olha que maravilha de disco de pizza, tá bom? Esse disco pode ser congelado, esse disco dá para você vender fresquinho, embalado assim, e eu tenho certeza, pessoal, que é uma ótima opção para o fácil venda, tá? Essa massa é de batata, o custo dela é um pouquinho mais alto que a outra, mas tenho aí no canal já aquela massa comum, tá bom? Vou falar o custo para vocês, vou falar aí quanto que eu vendia e quanto que dá para vender, e vou ensinar essa receita maravilhosa. Então vamos lá? Vamos à receita? Bom, pessoal, vamos começar a fazer a nossa massa de batata para o nosso disco de pizza, tá? Olha, coloquei um ovo aqui na minha bacia aqui, no meu bowl. Estou colocando uma xícara de leite, minha xícara aqui é de 250 ml, o leite está em temperatura ambiente, tá bom? 5 colheres de sopa de açúcar e uma colher de sopa de sal. É muito facinho de fazer essa massa. Estou colocando, pessoal, 20 gramas de fermento biológico seco. Se você for usar o fresco, pode usar até 30 gramas, tá bom? Vou colocar 2 colheres de sopa de margarina. Já estou colocando aqui na bacia. Lembrando, pessoal, para você que tem aquela batedeira que suporta aí o peso de massa, você pode estar batendo na batedeira até o ponto de véu essa massa, tá bom? Ou macerinha também pode estar batendo. Estou usando aqui, pessoal, 400 gramas de batata inglesa que eu estou usando aqui. Pode ser aquela outra também para fritura que é mais sequinha. 400 gramas cozida na água e sal, tá? Eu desmancho ela aqui, fazendo esse creme de batata. E depois vou colocar aqui, pessoal, 1 kg de farinha de trigo, tá? 1 kg de farinha de trigo para essa receita. Ele deu ponto exato. Lembrando que a massa de batata, ela é um pouquinho mole mesmo, mas aí é só você trabalhar com ela. E na hora de soltar, eu sempre ensino aí esse truquezinho, passar um pouquinho de margarina em volta e vai raspar que ela vai soltar, ou um pouquinho de óleo, tá? Olha, vou amassando ela aqui na minha bacia aqui, até ela dar liga. Assim que ela der liga, eu vou levar ela para a bancada. Aí sim eu conto de 10 a 15 minutinhos sovando essa massa, tá bom? É uma massa muito gostosa de trabalhar, ela gruda um pouquinho mesmo, que é característica da massa de batata, mas depois que você sovar ela de 10 a 15 minutinhos, é só passar a margarina, soltar ela, limpa as mãos, né? Que aí ela não vai ficar grudando muito na sua mão, gruda um pouquinho. Olha aí que massa gostosa, fofinha. Pessoal, para fazer o disco de batata, assim que você acabou de sovar, você, se for para vender, você já vai ter que estar pesando a massa, tá? Eu coloquei aqui, pessoal, com 120 gramas cada disco, tá bom? Ficou num tamanho legal, num tamanho aí que a massa ficou numa altura boa, tá? Se você quiser fazer um disco bem mais fininho, você pode diminuir o tamanho de massa, mas essa massa aí ficou num tamanho legal aí para a pizza de 20 centímetros. Vou dividir toda ela assim, tá? Se você não tem balança, é difícil de você trabalhar aí para o fácil venda, porque a quantidade de massa fala tudo, né? Para você manter um padrão, você tem que ter uma balancinha dessa muito baratinho. Vale a pena você investir aí para o fácil venda. Para casa não, para casa você vai fazer o rolo, vai medir aí 2 a 3 dedos e vai separar. Pessoal, o próximo passo é você bolear toda a massa, tá? Porque essa massa agora, depois de boleada, você vai deixar ela aqui em cima da bancada mesmo, crescendo. No caso aqui do Rio de Janeiro está muito calor. Eu esfarinhei a mesa, né, para ela não grudar depois de fermentar. E vou tampar com um pano de prato aqui, vou deixar ela aqui até ela crescer um pouquinho. Ela não chega a dobrar de tamanho, tá? Não espero isso tudo. Assim que ela ficar fofinha, eu já volto aqui e começo a abrir os discos de pizza. Olha só, já demos aquele salto no vídeo, olha só como ela cresceu, ficou fofinha. Agora eu começo a abrir uma por uma, né? E lembrando que ideal é você manter tampados os discos que vai ficar aguardando ali para não ressecar. Eu estou usando aqui, pessoal, um molde aqui de 20 centímetros, tá? Para padronizar a nossa pizza, tá? Então, é o que você vai ter que ter se você for cortar. Fazer a pizza de 20 centímetros, você tem que ter uma tampa, qualquer coisa com 20 centímetros para fazer o acabamento e deixar ela perfeitinha. Se for de 15 centímetros, você tem que ter uma tampa ou um cortador de 15 centímetros para poder fazer o acabamento, tá? Olha, normalmente você vai abrir, procure não abrir muito para não sobrar muita massa, tá?
O ideal é que o cortador, o molde, ele só acerte a sua pizza. Não corte muita massa para sobrar, olha, só as beiradinhas mesmo, e aí você vai estar deixando ela certinha, e isso daí vai deixar, dar um padrão à sua pizza aí, tá? Vai colocar ela em assadeira untada, olha. Eu usei todos os meus tabuleiros, aí não tinha mais. Eu estou usando aqui papel laminado. Você pode deixar ele descansando em cima do papel laminado e conforme for desocupando o tabuleiro, você pega e vai passar para os tabuleiros, tá? Rende bastante, pessoal. Rende 16 discos de 20 centímetros, tá? Aí, pessoal, vou deixar ele crescer mais um pouquinho até ficar fofinho. Vou fazer os furinhos nele depois que eles fermentarem, olha aí. Esses furinhos ajudam para não dar aquelas bolhas de ar e ficar aquela pizza bonitinha, tá bom? Depois que eu ligo lá meu forno com uns 10 minutinhos, forno de 200 graus, tá? Bem quentinho. Você vai colocar, pessoal, o seu disco lá para assar aqui no meu forno, aproximadamente 10 minutos, tá? Não pode deixar muito, porque senão ele queima embaixo e fica um disco aí ressecado, tá? Olha só, eu já tô começando a assar. Vou mostrar para vocês, olha, saindo do tabuleiro aqui, ó. Tá bem quentinho. Você vai só virar que ela fica soltinha. Olha, essa aqui até passou um pouquinho mais, porque conforme o forno for esquentando, você tem que ficar de olho, porque aí você tem que dar uma desligada nele para ele não ficar muito quente. O ideal é ela ficar assada, mas clarinha, tá, pessoal? Olha só essa daqui, ó, que perfeito. Tá assadinha, mas tá clarinha, muito fofinha essa massa. Olha essa aqui, pessoal, também tá muito boa. O ideal é deixar ela nesse ponto aqui, tá bom? 10 minutinhos, mas conforme o forno for esquentando, você vai assando mais, né? O forno continua aumentando a temperatura, você tem que ali estar controlando para diminuir ou desligar o forno para não ficar muito quente. Vai assar todas as suas pizzas. Olha só que massa, pessoal, muito fofinha, desmancha. Você imagina essa massa aqui recheada. Por isso que o pessoal me procurava muito para poder comprar, tá? Esse disco aqui de 20 centímetros. As pessoas que vendem pizza na rua, elas não têm tempo de estar fazendo o disco, então isso ajuda muito elas quando tem alguém para poder vender esses discos que dá para congelar. Você, depois de congelado, você vai esperar ele esfriar, vai embalar, tá? Em sacos de 10, para não ficar muito. Vai congelar ela, pessoal, até por 2 meses ela congeladinha, tá? Aí você tirou normalmente, espera descongelar, pode rechear que ela fica fresquinha. Então é uma boa pedida. O custo, pessoal, para produzir esses discos, aproximadamente 50 centavos, tá? Unidade, tá? Pessoal, aproximadamente há 1 ano atrás, eu vendia esses discos aí a R$1 a unidade, tá bom? A pessoa, depois de montar uma pizza dessa aí, ela não vende por menos de R$5. Então, você vê a margem aí que dá para você ganhar. Eu creio que hoje, até uns R$1,50 você poderia estar pedindo num disco desse. Esse aqui é o de massa de batata, tá? Mais saborosa. O custo saiu por 50 centavos. Aquele com a massa mais simples, mas também saborosa também, o custo vai sair bem menos aí para você estar vendendo, tá? Tá aí mais essa opção para vocês. Espero que vocês gostem, tá? Se você gostou, corre lá, taca o seu joinha pro canal Escola de Salgados. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar lá nos comentários que eu vou responder para vocês. Se puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço, tá? Um beijão para todos, um grande abraço e até mais.